A Station T apresenta o podcast StationCast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e Smart Cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a StationCast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Bem-vindo a mais um episódio da StationCast, uma plataforma de fast learning onde nós trazemos os principais profissionais de diversas áreas, de inovação, tecnologia, smart cities, preservação do patrimônio, turismo e tantas outras áreas que estão movendo a nossa mente e o nosso mundo. Então não deixe de se inscrever aí no YouTube, a Station T, e no Spotify, StationCast. Já dê o seu like e compartilha aí para os teus amigos. Nós estamos entrando agora no último bloco do Brasil no contexto da transformação digital e inovação. Eu estou aqui no estúdio da Take7 em Taubaté com o Marcelo Nunes, diretor de negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e com o Heraldo, diretor de inovação e negócios do Porto Digital lá em Recife. Nós discutimos aqui desde da importância da tecnologia, das responsabilidades dos gestores públicos ou dos gestores de ambientes de inovação aberta, junto com a maturidade do ecossistema de inovação e tantos outros assuntos nesses episódios. E nesse último eu quero trazer aqui um bate-papo para que a gente possa fechar todo esse raciocínio de que a inovação ela precisa ser cara. Eu quero saber de vocês, que são pessoas que estão aí trabalhando, e você, Marcelo, vocês têm aí desde startups que saem do Nexus, como você também tem empresas do setor aeroespacial, né? Então você tem níveis de investimento de acordo com a tecnologia. A mesma coisa você, Heraldo, no Porto Digital. Você tem empresas que são da base da área de software, de programação, mas você também tem grandes empresas, né, como a Accenture, por exemplo, é uma delas, que faz parte aí do ecossistema de vocês. Mas vocês têm também empresas que saíram, de repente, da universidade, da academia, e que encontraram nesse ambiente de inovação o espaço propício para que eles pudessem inovar. E aí, vocês disseram também que a questão da educação, do profissional sênior, né, junto nesse processo de inovação para que as nossas startups, as nossas empresas de base tecnológica, elas possam ser mais maduras logo do seu processo de ideação. Como é que vocês conseguem observar a dinâmica entre várias gerações? Porque a expectativa de vida hoje, nós vivemos muito mais. Então nós temos aqui diversas gerações sentados muitas vezes na mesma mesa discutindo, né? Nós estamos agora transitando para a geração alfa, né, o Heraldo? Como você colocou. Mas nós temos aí a X, Y, Z, né? Como é que a gente faz inovação com tantas mentes, com tantas gerações diferentes? É possível, né, fazer com que todo mundo chegue num consenso? Qual que seria a regrinha ou a dica de vocês, ou o conselho, para que a gente possa, para quem quer empreender, ou para quem quer montar uma startup, ou para quem quer investir em uma startup, ou para quem quer criar um ambiente de inovação aberto, ter realmente
ambiente ou aquela skill ou aquela metodologia apropriado para que tudo possa ser convergido, para que realmente a gente tenha menos atrito. Porque muitas vezes a gente vê as empresas contratando pela habilidade humana, pela habilidade técnica, mas dispensando por falta de habilidade humana. Ou seja, você contrata 95% por causa da habilidade técnica, né? E acaba que dispensando quase 100% por falta da habilidade humana. Como é que vocês que respiram inovação dentro desses ambientes aí percebem essa equação? Rodrigo, tu colocou aí um cenário, um contexto que é aquele velho dilema do copo meio cheio ou copo meio vazio. Sim, existe, a depender da lente que você utilize, há duas perspectivas. No nosso caso específico aqui em Recife, Recife é a capital, Marcelo, entre as capitais do nosso país, é a capital com menor área geográfica. Ou seja, ela é super adensada, super populosa. Tá? Recife, ela não tem vocação para a indústria. Eu não consigo ter uma indústria em Recife. As indústrias que aqui estão são indústrias que remontam ao século passado. Ou seja, eu não tenho capacidade, por exemplo, de montar um cluster similar ao que você tem aí em São José dos Campos, vocacionado para o espacial. Tá? Recife, ela é uma cidade que puxa a região metropolitana, uma cidade vocacionada para a prestação do serviço, de serviços. E a gente se especializou, a gente falou nos outros blocos, na área de tecnologia. Então, qual é o lado do copo meio vazio, ou seja, de oportunidades? A tecnologia, o nosso cluster, o nosso ecossistema, ele é, sem sombra de dúvidas, uma atividade econômica portadora de futuro para o jovem. Tá? Então, a mensagem que eu dou e que eu pratico, por exemplo, em casa, nas minhas filhas, olhem a tecnologia como uma oportunidade de desenvolvimento de carreira do futuro, certo? Então, por um lado, o nosso desafio é como atrair essa geração Z, alfa, para a carreira de tecnologia. A gente tem num cenário do sistema educacional nacional um desequilíbrio, onde as pessoas querem estudar direito, querem fazer concurso, querem estudar administração, e as análises estão apontando isso, não vai ter profissão para todo mundo nessa área. As profissões que são quase que tendendo ao infinito são na área tecnológica. Se a gente souber trabalhar com tecnologia, no nosso caso específico, onde a gente tem muitas vagas em aberto, é quase que infinito. Se a gente conseguir capacitar cada vez mais jovens, mais emprego e renda e inclusão a gente vai poder produzir. Por quê? Esse perfil daqui dessa reunião, por exemplo, homens brancos de classe média, ele não vai ter capacidade de preencher a necessidade. A gente tem que incluir as mulheres, os negros, os pardos, LGBTQIA+, etc., para que a gente consiga, além de trazer diversidade de forma pragmática, preencher a necessidade de capital humano existente, certo? O lado do copo meio cheio. Eu tenho uma perspectiva pessoal de que os problemas atualmente são tão complexos, que esse perfil que a gente meio que coloca de forma lúdica, de que é a garotada lá na sua garagem que vai desenvolver a nova empresa genial, isso aí é pura lenda. E não sei o que estou dizendo, não. Existe uma pesquisa recente do grupo Gartner que aponta qual é o perfil do empreendedor de sucesso. O Marcelo falou no outro bloco. É o cara que, beirando seus 40 anos, infelizmente a maioria do gênero masculino, e que já tem uma carreira estabelecida. Ele já tem, vamos dizer, construído uma capacidade intelectual de entendimento de problemas complexos e, consequentemente, a capacidade de formular soluções tão complexas quanto necessárias para que novos modelos de negócio surjam. Então, a gente tem um desafio aí, Rodrigo, de que atrair o jovem para a carreira de tecnologia é fundamental, mas também a gente tem um desafio de encontrar quem tenha potencial de ser empreendedor na realidade atual, são megas corporações, big techs, todas posicionadas nas oportunidades triviais de construção de novos modelos de negócios, e que a gente tem que encontrar aí os nichos, fazer aí
aquelas escolhas de tentar entender quais são problemas complexos do ponto de vista de posicionamento global, mas que a gente tem capacidade de atender com os conhecimentos e com as competências que a gente constrói durante a vida. Infelizmente, não é assim, não é tão fácil construir modelos de negócios na realidade atual. Eu imagino. Agora, o que você trouxe alguns pontos bem importantes, e principalmente a questão dessa geração, né, que está aí, mais velha, mais sênior, né, com essa garotada que está querendo, tá tendo aquela visão romântica, né, do Bill Gates na garagem, que todas as grandes Big Tech vão sair de uma garagem. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas de quantas, né? Eu não sei, Marcelo, você, e aí você também, Heraldo, vocês que estão sempre aí fazendo pitches, né? Fazendo eventos, tracionando incubadoras, recebendo, né? Essas startups. Qual é o perfil dessas pessoas que chegam para apresentar essas startups, né? É mais jovem? Tem essa mescla? Como é que é, Marcelo? Bom, essa seria... Toda hora eu me enrosco. Essa seria... Esses sêniors, os sêniors. Vamos os falar do sênior. Serionidade. Uma hora eu engato aqui nessa palavra. Você trouxe uma pergunta que foi o seguinte. É caro inovar? É caro fazer inovação? Não é barato, não. Né? Você tem que ter bala na agulha, porque você, mesmo sendo uma startup, você saindo de uma universidade ou não, né? Você está vindo do mercado, hoje se profissionalizou muito a questão dos investidores também. Os investidores hoje estão mais profissionais. Não é você levantar e dizer que seu valuation é 5 milhões, 50 milhões, que o cara falou, beleza, vamos nessa. Não, a profissionalização dos investidores aumentou muito. Então, não é fácil alguém botar grana no seu negócio. Você vai ter que ser bom para provar que aquele modelo de negócio seu é legal. Existem recursos hoje, seja lei de informática, lei do bem, FINEP, FAPESP, no caso de São Paulo. Você tem que escrever projetos muito bons. Eu imagino que o Porto Digital deva utilizar-se muito da lei de informática. Mas ainda não é uma cultura, tem muito chão ainda para se desenvolver a cultura de inovação dentro das corporações que utilizem esses recursos, da lei do bem, da lei de informática, saiba como é que isso funciona. Então, não é que é caro ou barato, mas não está tão fácil mais ter uma startup e ter sucesso como você teve aí talvez há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje em dia todo mundo... Não, o pessoal se profissionalizou. Né? E quem bota dinheiro também se profissionalizou para fazer isso. Então essa mescla, não vou nem arriscar mais falar essa palavra, do sênior com o jovem é muito importante porque além do conhecimento, a sabedoria, que são coisas diferentes, né? A sabedoria de lidar, de se relacionar, de estabelecer relação, tudo isso que vem muito do sênior e, inclusive, dinheiro para investir, né? Porque o cara com 40 anos, 50 anos, muitas vezes já tem a sua vida estabelecida, tem seus recursos, tem seus bens, tem suas economias, credibilidade. E ele pode botar dinheiro na sua própria empresa. Ele ser digamos, o investidor, né? Então, imagino que essa nova geração vai encontrar uma geração sênior também mais preparada para estar junto com ele, para pensar junto com ele novos negócios, novos modelos de negócio e acessar a esses recursos, seja privado, seja público, de uma forma ainda mais rápida, mais ágil e assertiva.
E Marcelo, esse sênior, esse profissional sênior, ele, você acredita que de repente ele já tem essa consciência de que a tua experiência, mesmo que hoje ele se aposente aí com 55 anos, né, é uma pessoa nova ainda, 55, né, 60 anos. Vocês acreditam, e aí estendo para você também, Heraldo, né? Vocês acreditam que esses profissionais eles já têm essa percepção? Poxa, eu estou para me aposentar, mas eu tenho vitalidade, eu tenho experiência. Isso está no radar deles? Porque vocês que conversam com bastante gente, ou de repente, pô, e aí? De repente, pô, aquele amigo que está se aposentando, pô, Heraldo, cara, eu quero me aposentar, mas tem um monte de gente aí que de repente faz inovação. Eu não entendo nada de inovação, mas eu posso ser o mentor, né? Ô Marcelo, puxa, porque às vezes a gente tem amigos que falam, né? Como é que tá? Isso entrou no radar deles? Aqui acontece, Rodrigo, aqui acontece. Mas se você me perguntar, Geraldo, qual é o perfil assim mais comum? O perfil é o seguinte: é egresso da universidade, é um grupo de pesquisa engajado, aluno de mestrado ou doutorado, conectado com professores que transformam o conhecimento científico em modelo de negócio. Assim, se a gente pegar as empresas mais relevantes do Portal, é ciência aplicada. A gente tem uma empresa aqui, mencionar, Marcelo, que é a Tempest. A Tempest, inclusive, é investida em Embraer. A empresa está conectando aí Recife e São José. A empresa é oriunda de diversas teses de doutorado que foram produzidas durante anos a fio. Um outro exemplo, a Neurotech. A Neurotech é uma empresa, Rodrigo, só para você dar um contexto aqui, que começou a falar de inteligência artificial, está tão na moda esse termo, né? Em 2004, há 19 anos, de inteligência artificial. E a Neurotech é oriundo de um processo de inovação aberta. Esse termo foi usado pela primeira vez na literatura em 2008, tá? Que foi o seguinte: um grande grupo de varejo local, Marcelo, aqui, que desenvolveu um clube de benefício, essas milhas, essas coisas, e ela queria entender comportamento de consumo. Olha que coisa óbvia, mas isso não era óbvio no ano de 2004. Uhum. Ela queria desenvolver uma tecnologia que desse benefício para o seu consumidor, mas que de sobremaneira utilizasse, se fosse uma ferramenta para entendimento de hábitos de consumo. E essa empresa, Rodrigo... Hoje que a machine learning faz, né? Exatamente. Inteligência artificial, machine learning, data science, enfim. E essa empresa nasceu da conjunção de mestres, doutores e professores que estavam lá trabalhando com isso de forma estruturada durante anos. Então, esse é o perfil. Se você pega assim, de forma histográfica, de tentar entender dessas empresas, qual é o background dessas empresas, esse é o perfil. Obviamente existe o grande executivo que encheu o saco dessa história, quer trabalhar com outra coisa e vai lá montar, porque ele entende problemas complexos. Tá? Mas as empresas, de forma mais gerais, elas nascem desse perfil. Estudantes de doutoramentos, mestrados, que compreendem problemas complexos e transformam soluções para atendimento em modelos de negócio. Sensacional. Marcelo? E aí a gente tem um oceano azul, né? Porque o que a gente tem dentro dessas grandes universidades, ou não vou falar grande, mas dentro dessas boas universidades, de projetos de estudos aí que pararam no TRL 6, 7, né? Que TRL é o nível de até onde a pesquisa foi, né? E o 6, 7 é quando aquela pesquisa parou antes de virar um produto ou virar um serviço para sociedade. Então, a gente tem uma quantidade, foi legal o que o Heraldo trouxe, quando está falando dos doutores, os mestres, que fazem pesquisa aplicada, ou seja, não é pesquisa para virar um paper,
né? É pesquisa para virar um produto, virar um serviço. Mas a gente tem uma infinidade de coisas, de pesquisas, que estão engavetados, né, no TRL 67 e que não tem o instrumento de conexão com os investidores, com as pessoas que entendem modelo de negócio para transformar aquilo num negócio. A gente teve semana retrasada um exercício aqui no Parque Tecnológico que veio justamente dessa perspectiva, desse expectativa da universidade com as empresas, né? Nós tivemos um evento aqui, Science Business Connection, que uniu aí 15 universidades que trouxeram as suas pesquisas que estavam nesse nível, né, 6 e 7, e trouxemos grandes corporações para fazer um B2B, nem vou chamar mais de B2B, né? Vamos gerar uma outra sigla aí, né? Mas um B2B de pesquisa para negócios, né? A gente está com muita expectativa de que essa infinidade de reuniões tenham resultados e a gente vai ficar medindo isso durante os próximos meses aí. Mas é isso, tem muita pesquisa que dá para virar negócio. Quando nasce com pesquisa aplicada, melhor ainda. Sensacional. Assim, temos muita coisa para avançar. Enquanto nação. Vocês que viajam, vocês que conhecem outros ecossistemas, conversam com outros pesquisadores, para a gente ir caminhando para o nosso final, qual é o grau de maturidade hoje das nossas universidades? Nossas universidades, ou as nossas universidades, elas estão preparando profissionais à altura dos profissionais internacionais que estão fazendo as grandes coisas acontecerem? Como é que a gente está? A gente tá bem na fita? Porque essa às vezes é a preocupação que a gente tem, né? O brasileiro ele precisa valorizar aquilo que é bom. Ele precisa olhar para aquilo que precisa ser melhorado, mas não se desvalorizando. E também a gente tem que ser consciente naquilo que a gente não é bom. Como é que vocês veem essa relação hoje de nós formamos bons profissionais? Olha, eu acredito o seguinte, nós temos muitas universidades que estão buscando preparar esse pessoal para a questão do empreendedorismo, da pesquisa aplicada. Vou até focar um pouco nessa questão de pesquisa aplicada. Mas nós temos uma infinidade de universidades, cursos públicos e privados no Brasil que ainda tem muito barro para amassar, né? Tem ainda que assim, se preparar muito para fazer com que esse profissional entre na universidade e desde o início entenda que o que ele está fazendo ali não é simplesmente buscar uma formação, mas é buscar uma contribuição para a sociedade, seja sendo empreendedor, seja sendo um profissional que vai atuar dentro do mercado de trabalho. Mas nós temos uma infinidade de universidades hoje que estão se preocupando muito em preparar os profissionais para esse mercado. Tenho absoluta convicção disso. Geraldo, você quer fazer alguma consideração em relação a isso? Porque aí você fazendo, eu já vou fazer a última consideração para a gente caminhar para o final. E desde já agradecer você que ficou até aqui nos escutando. Com certeza você vai sair daqui enriquecido, assim como eu estou sendo. E desde já te agradecendo vocês aí pela oportunidade. Vou fazer uma breve consideração e já para encaminhar o nosso fim otimista, tá? Eu acho que a gente tem aí um mar de oportunidades. Eu acredito que a educação é o mecanismo mais barato, que custa menos e que tem a maior capacidade de transformação de realidades. Eu acho que a gente, enquanto uma nação que se identifica como um país, a gente precisa colocar a educação como uma prioridade número 0.
em todos os níveis, em todos os níveis. A universidade pública, eu falei um pouco sobre isso antes, ela vive um problema de identidade, de crise de identidade, ela precisa se reencontrar. Mas a gente também tem outros problemas. A gente tem que, para o nível mais básico. Não é justificável, e eu falo isso num contexto daqui em Recife, não é justificável que uma criança, por nascer numa condição de pobreza, de dificuldade, ela não tenha, por exemplo, uma vaga numa creche. Isso não é justificável. A gente errou. Sim. A gente precisa identificar esse problema e endereçar de forma positiva. É um mar de oportunidade. Vamos, enquanto nação, colocar a educação como prioridade zero. Maravilha. Acho que Marcelo. Eu acho que é bom ressaltar que a responsabilidade, na sua pergunta, a gente está tendo universidades, então a responsabilidade não é só da universidade. Nós estamos falando do ensino médio, estamos falando do ensino básico. Muito bom. Né? E estamos falando da própria família. Né? Porque precisa entender que esse garotinho que está entrando no ensino fundamental agora tem que ser alimentado pela família, pela escola, a pensar de forma diferente de 10, 15, 20 anos atrás. E desde a base, né? É desde a base. Até porque também não adianta você ter, de repente, universidades muito fortes se você não tem pessoas capacitadas para acompanhar. Né? Então a pessoa não tem essa trajetória, faz muito sentido. E fica aqui a nossa provocação para o poder público, né? Para o Ministério da Educação, né? Para todas as secretarias de Estado e municipais repensarem a educação no Brasil. Nós não temos mais condições hoje de ter quadro negro. Né? Então, repensar as escolas, muito bem colocado. Caminhando, eu faço a última provocação aqui para a gente. Falta espaços de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ou as faculdades, essas universidades, elas já possuem os seus próprios centros de pesquisa e desenvolvimento. Porque uma coisa é você fazer o paper, outra coisa é você validar, outra coisa é você prototipar. Né? Nos Estados Unidos é muito latente a cultura maker. Né? Então, de você fazer aí... os laboratórios são muito preparados, as escolas são muito preparadas, e a gente não... Assim, eu particularmente não tenho essa noção de como anda o grau de equipamentos de maturidade dos nossos centros de pesquisa e desenvolvimento ou de prototipagem. Poxa, eu quero aplicar. Eu sou lá um mestrando, doutorado, um doutorando, estou lá, me conecto com o professor e quero de repente ver se a minha tecnologia vai funcionar, fazer um teste de bancada para depois levar aí para um conceito de aplicado no conceito de sandbox, por exemplo. Enfim, como é que é essa relação entre o que eu penso, coloco no papel e depois validar? A gente tem aí bons espaços para isso, Marcelo? E a Heraldo também? Eu acho que sim. Tá? Eu acho que a gente já tem, de novo, né? Assim como tem cada um quer ter o parque tecnológico para chamar de seu, tem muita gente que quer ter o laboratório para chamar de seu. Né? Tem muito laboratório. E hoje nós temos uma infinidade de instrumentos como o Senai. Né? Hoje, os centros de inovação do Senai são centros de excelência. São centros de excelência espalhados pelo Brasil. Né? Então, eu acho que existe, dentro dos próprios parques tecnológicos, aqui em São José dos Campos, a gente tem pelo menos 7, 8 laboratórios altamente equipados com softwares comerciais, inclusive, não são softwares acadêmicos, onde eu posso vender o que eu estou fazendo ali como serviço. Tem supercomputadores, tem indústrias dentro do parque tecnológico. Então, nós temos uma infinidade de laboratórios e instrumentos capazes de ser utilizados. Talvez o que esteja faltando é uma rede de disponibilidade desses espaços de forma colaborativa, que as pessoas possam saber que existe primeiro, porque a grande maioria não sabe. Né? E a gente abrir canais de utilização desses espaços. Perfeito. Mas que a gente tem uma infinidade de laboratórios já disponibilizados no Brasil,
Eu acho que não seria esse hoje o investimento que faria a diferença para a gente. Maravilha. Sensacional. Heraldo? Eu concordo com o Marcelo, a gente tem grandes exemplos, e aqui nesse momento tem alguns exemplos. Por exemplo, a Embraer, representante aí do setor aeroespacial, é um orgulho para todo brasileiro. Se não é, deveria ser. Ela é um player global. Da mesma forma, no setor do agro, a gente tem a Embrapa. A Embrapa é um grande exemplo, é um case global de capacidade de aplicar ciência e inovação através de pesquisa, enfim, laboratórios, no setor altamente competitivo. A gente aqui no Portital, por exemplo, tem orgulho de dizer que em todo aparelho telefônico, em todo device mobile, tem tecnologia embarcada. Independente de qual seja a marca, tenha certeza. Tem tecnologia embarcada, produzida em laboratórios, financiados por mecanismos como a lei de informática, a lei do bem, enfim, e tudo isso. Eu acho que a gente precisa, nesse conceito que o Marcelo trouxe de constituição de rede, de colaboração, estabelecer aquilo que a gente vai ter capacidade de competir globalmente. Eu acho que a gente tem que fazer escolhas. Infelizmente, dada a nossa realidade, a gente precisa fazer escolhas. Um exemplo, a gente tem que começar a olhar que a próxima onda do software vai ser a programação do DNA, do RNA. E como é que a gente vai fazer? Daqui a 20, 30 anos, a gente vai estar falando de como é que a gente vai programar o nosso RNA, o nosso DNA. E a gente precisa fazer um dever de casa. A gente precisa estruturar capacidades, competências, formar capital humano para essas próximas ondas tecnológicas que estão por vir, para a gente, mais uma vez, não perder o bonde da história e ficar para trás. A gente chegar naquilo que é de direito da nossa nação. E nunca chegar atrasado, como a gente sempre chega, ou a gente perde as oportunidades. Estamos chegando no nosso final do nosso Station Cast. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção. Heraldo, muito obrigado. Deixo aqui para vocês fazerem as considerações finais. E, desde já, não esqueça de compartilhar esse podcast com toda a sua rede, porque realmente tem muito aprendizado aqui e tem várias dicas aqui de oportunidades também, além dos conhecimentos que foram compartilhados. Marcelo. Bom, eu só tenho a agradecer, Rodrigo, pelo convite e de estar aqui, né, com o Heraldo também, aprendendo pra caramba. Assim, o Porto Digital é um dos ambientes do Brasil onde a gente tem que ter orgulho também de dizer que faz parte da nossa estrutura de país. Convido todos a conhecer também o Parque Tecnológico São José dos Campos, inclusive Heraldo, né? Pode vir aqui, eu sei que você não quer pegar o avião e voltar no mesmo dia, então pode ficar uns 2, 3 dias aqui que a gente arranja coisa para você fazer. Com certeza. Obrigado, Marcelo. Heraldo, oferecimento no Embraer. Gente, agradecer a oportunidade, Rodrigo, estamos juntos, parceria que a gente construiu e vai ter muitos desdobramentos. Marcelo, satisfação encontrar, e já fica o convite aqui para todo mundo que está pensando nesse programa para vir para o Portital, de dia 16 ao dia 19 de outubro de 2023, a gente tem o Rec and Play, Marcelo, que é a nossa grande plataforma de comunicação, é um evento que a gente faz aqui, que a gente chama de Carnaval do Conhecimento. Quem vier para o Hack and Play, o Rodrigo já vem, tenho certeza disso. Gostei do nome. Vai poder vivenciar aqui essa mistura de tecnologia, inovação, cidades inteligentes, conhecimento e também o nosso molho, a nossa cultura, o nosso jeito de fazer as coisas. Valeu demais, até a próxima. Que isso. Olha, muito obrigado vocês dois, muito obrigado para vocês. Já fica aqui a dica desses dois gigantes da tecnologia. Um forte abraço e até o próximo episódio da Station Cast. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui.
siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.